De 30 de janeiro a 2 de fevereiro, a cidade de Maceió recebe, gente, o segundo Congresso Regional de Avaliação Psicológica. O evento contará com uma vasta programação, incluindo a presença de mais de 30 palestrantes brasileiros e também de Portugal. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui a psicóloga e organizadora do Congresso, Lívia Rocha. Bom dia, mais uma vez aqui com a gente, né? Falamos sobre a primeira edição, agora partiu a segunda. Seja muito bem-vinda. O que é o Congresso? Vamos explicar um pouquinho dos temas que serão abordados no evento. Então, o Congresso, na realidade, ele é o terceiro ano, né? Sim. Ele foi simpósio, né, no primeiro ano, mas ele já tinha uma característica de congresso. De congresso, aí vocês e mudaram aí, a nomenclatura. No ano seguinte, a gente mudou a nomenclatura porque aí abrangeu mais e aí dá uma outra visibilidade fora do Estado. Certo. Né? Então, o Congresso vai trazer diversos temas, a gente vai falar sobre transtornos de aprendizagem. O Rafael Pereira de Portugal, ele vai estar trazendo para a gente essas informações, né? Vai trazer também sobre psicopatia, sobre crimes sexuais. É um tema importante e está crescendo muito, né? Ontem eu fiz inscrição de alguns estudantes, eu quero saber mais sobre psicopatia. Sim. Então, são temas bem atuais, né? Então, assim, eu tive essa preocupação de escolher a dedo tanto os profissionais, tem profissionais bem renomados da avaliação neuropsicológica, da avaliação psicológica, né? Então, assim, eu tive muito esse cuidado para que a gente pudesse abranger também outras pessoas. Ano passado, o Congresso era só para psicólogos. Sim. Né? Mas a gente também, dentro da avaliação, a gente também trabalha com essa equipe multiprofissional. Né? Então, psicopedagogo, fonoaudiólogo. Então, aí a gente teve essa preocupação desse ano mais essa abertura, abrir, né? Para esses outros profissionais, só deixar algumas palestras restritas, que é só para psicólogo mesmo, mas a grande maioria está aberta para esses outros profissionais também. Vamos explicar o que é a avaliação psicológica, em quais áreas que ela é utilizada e também qual que é a sua importância? Às vezes eu acho que a gente tem uma visão um pouco limitada, né? É verdade. Então, hoje em dia, desde que eu me formei, eu sempre gostei da área de avaliação psicológica. Então, assim, a avaliação psicológica é um estudo antes da psicoterapia, né? Para a gente saber o que acontece com aquela pessoa, né? Para poder ver a parte de personalidade, inteligência, cognição, que é a parte de atenção, memória, tudo isso para ver se de fato ela precisa de uma psicoterapia, né? Que a gente vê muita gente fazendo terapia, mas por que estão fazendo terapia e qual o motivo da terapia, e se há essa necessidade de uma terapia individual, de uma terapia em grupo, do que há necessidade, né? E aí a gente faz esse estudo anterior, levanta hipóteses diagnósticas para aí sim a gente chegar a um resultado, né? Que é muito comum a gente ver problemas emocionais, né, ligados à cognição. Quando a gente tem alguns problemas emocionais de depressão, de fato, a gente tem um rebaixamento cognitivo, a gente vai ter uma perda cognitiva, mas não é por conta de inteligência, é por conta de questões emocionais. Isso a gente consegue identificar dentro do processo de avaliação. Então, aí entra a avaliação psicológica e é dessa forma que ela consegue ajudar, né, as pessoas. Isso. E a gente consegue dar um diagnóstico. Muitas crianças estão aí sem conseguir aprender, aí o pai, é frescura, porque quando está no videogame, ele consegue ficar se concentrando, né? E aí a gente vê que não é, né? Não é dessa forma. Né? O TDAH em si, ele pode se concentrar em alguma coisa, né, do interesse dele, mas pode não ter outras questões. Sim. E aí a gente precisa ter essa diferenciação. Eu sempre coloco palestras sobre o TDAH, né? Porque acaba virando uma febre dentro do ambiente escolar. Era né? isso que eu ia falar, é um problema às vezes recorrente, mas que nem sempre as pessoas falam ou buscam ajuda, né? Isso. E no adulto, ele se apresenta de uma forma totalmente diferente da criança. Então, aquele adulto que é muito ansioso, né, tem um nível de ansiedade elevado, ele pode, de repente, a gente pode dar uma diminuída, né, através do ansiolítico, e aí sim a gente vê que tem prejuízo atencional. Então, assim, é muito delicado, a gente precisa ter esse cuidado. Eu me interessei muito por essa questão da avaliação psicológica, meu diagnóstico de TDAH foi dado muitos anos depois, eu já era adulta, né? Então, quando eu era criança, se eu tivesse passado por um processo de avaliação psicológica, provavelmente eu não teria enfrentado tantas dificuldades. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado. A gente estava falando no bloco anterior sobre o Janeiro Branco, né? Que é essa campanha que fala sobre a importância de cuidados com a saúde mental. E a avaliação psicológica, pelo que você está falando, tem muito disso, né? É verdade. E aí a gente acaba trazendo um leque,
né, do que acontece, né, e o que é que eu posso fazer para que essa criança ou esse adolescente ou esse adulto tenha saúde mental, para que ele possa lidar com o seu lado saudável, não só o lado doentio, né? Então, hoje em dia eu vejo muito, a gente sempre janeiro, início de ano, férias, eu nunca vi tanta procura de psicoterapia e de avaliação psicológica tão no início do ano com crianças tão pequenas. Sim. Né? A gente tem recebido crianças de 2 anos de idade. Nossa. Né? Assim, e a preocupação, as famílias estão cada vez mais buscando, né? E esse conforto que a avaliação psicológica dá é incrível, porque a gente dá um laudo, né? Assim, 10 páginas descrevendo o que é que de fato acontece. Sim. E correlacionando isso com a vida dele. E aí os pais ficam bem mais seguros, por exemplo, de fato, isso aqui acontece e a gente pode trabalhar, vamos trabalhar para dar uma melhorada. E o que a gente pode fazer depois? Vamos fazer o plano de tratamento. Né? Após esse processo da avaliação, a gente sempre define um plano de tratamento. Ou um encaminhamento, ou a psicoterapia. Às vezes a gente precisa de uma avaliação muito profissional. Sim, né? também. A gente precisa do oftalmo, do fono. Então, assim, a gente precisa de outros profissionais também e isso precisa ser bem importante. A avaliação psicológica não funciona sozinha, né? A gente sempre precisa... Eu estava conversando há pouco tempo ali com o pessoal, dizendo como é importante a gente ter parcerias dentro desse processo. Porque a gente precisa desse outro olhar de outro profissional também. Né? E isso é bem importante dentro do contexto. E Lívia, é legal que a avaliação psicológica ela seja feita pelos pais ou responsáveis desde que a criança seja novinha ou não? É bom esperar um pouco mais, né? A gente não fecha, por exemplo, eu vou dar o exemplo do TDAH, a gente não fecha o diagnóstico antes de 6 anos, né? Porque a criança ainda não aprendeu a ler, a escrever. Mas ela já há um indício anterior, a gente já pode ir intervindo. Então, quanto antes procurar avaliação, quanto antes procurar o processo, se faz avaliação com crianças menores, a observação lúdica, os brinquedos têm essa característica também de avaliar, ele pode funcionar como avaliação e como intervenção. Então, a gente tem os brinquedos do mercado, o cara a cara, eu fiz uma adaptação dele para a gente também trabalhar ele com a questão emocional, tem um pula pirata, eu também fiz uma adaptação para a gente trabalhar ele com a questão da raiva. Então, tudo isso a gente vai utilizando dentro desse processo. Então, assim, se a criança apresenta indícios, ela é desatenta, tem alguma coisa acontecendo, o ambiente familiar acaba sendo um pouco tóxico, né? Então, assim, vamos ver o que está acontecendo, porque tem condições de a gente intervir antes para que a gente possa reabilitar aquela criança para que ela não desenvolva um transtorno de aprendizagem, por exemplo. Certo. Né? A gente vive numa sociedade cada vez mais adoecida psicológica e emocionalmente. De que forma a qualificação desses profissionais ela pode ajudar essas pessoas, Lívia? É de fundamental importância, porque o ser humano está em constante processo de mudança. Sim. Né? E os testes psicológicos estão constantemente sendo desvalidados. E aí tem uma outra tabela normativa, uma outra adaptação dele, que a gente precisa estar sabendo. Né? Lança muitos testes no mercado todo dia, né? Então a gente precisa ter esse cuidado para ver qual é o teste mais atual, o que eu posso utilizar com aquela criança, qual é a faixa etária, porque existem faixas etárias dentro do estudo do teste que a gente não pode aplicar. Pronto, o teste é a partir de 8 anos, eu não posso aplicar numa criança de 5 anos. Sim. A gente não tem estudo normativo para isso. Né? Então, assim, eu vejo muito, o pessoal busca muito, aquele teste, eu utilizo aquele bem antigo. Eu disse, aquele antigo não funciona mais. Tem algo mais novo que vai lhe dar um resultado mais rápido, tem estudos mais novos e aí a gente consegue ter uma visão mais qualificada do cliente, né? Sim, verdade. Então, assim, está em constante mudança, a gente precisa estar sempre vendo, né? Sempre se atualizando, né? Sempre se atualizando e com os melhores profissionais, com né? certeza. Isso é e ainda tem vagas, né? Isso. Tem vagas, sim. Como é que o pessoal pode se inscrever? Quem é que pode se inscrever? Vamos reforçar, né? Vocês deram essa abertura a outros profissionais, vamos explicar. Tá, pode ser psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, médico. O pessoal da área de saúde todo pode participar, não tem problema algum. Né? Só alguns cursos que eles são restritos e aí ele não vai poder participar desses aí, que é de teste psicológico em si. Tá. Né? Então, pode fazer as inscrições através do www.congressoavaliaçãoal.com.br, avaliação psicológica al.com.br, e tem o nosso Instagram, que é @congresso_psique. Né? Congresso_psique. Isso. E também tem o telefone, 82-9102-8578.
Muito bem. É mania de botar o DDD, porque tem muita gente vindo de fora. De fora, né? E a gente acaba repetindo. Mas é legal. Muito, Isso é ótimo. O congresso ele começa no dia 30, né? Já agora no final do mês. Segue até o dia 2, né? Como é que vai ser a programação desses dias? Como é que você planejou? No dia 30, a gente só vai ter mini cursos. Certo. É de manhã, de tarde e de noite. Então, tem 3 horários e cada horário tem 3 minicursos acontecendo. Então, são 9 nesse dia. Nos outros dias são palestras, né? E nos outros 3 dias são palestras. Certo. Né? Com diversos temas. Dentro do site vocês podem acessar a programação e aí tem tudo lá descrito direitinho. Muito bem. Vamos reforçar então os contatos e redes sociais para caso o pessoal de casa tenha se interessado pelo tema, você que é da área de saúde, quer participar do congresso, como é que pode fazer? www.congressoavaliaçãopsicológica.com.br. O Instagram é @congresso_psique e o telefone é 99102-8578. Muito bem. congressoavaliaçãopsicológica.com.br, tá? E lá no Instagram... Congresso_psique. Vai lá, busca mais informações, participa. Se você é da área de saúde, com certeza vai ser um momento para você atualizar seus conhecimentos. Conhecimento nunca é demais. Aprender mais, compartilhar e se atualizar aí no mercado para você sempre estar por dentro das novidades e poder ajudar outras pessoas. Obrigada, Lara. Sempre muito bom, maravilhosa, viu? E olha só, gente, antes da gente terminar aqui o programa, né, eu queria compartilhar com vocês uma novidade. Se você acompanha a nossa programação, você já está sabendo. Vai começar o Campeonato Alagoano 2020. Pois é, gente. E a TV Mar e o portal gazetaweb.com estarão transmitindo em tempo real e simultâneo o principal jogo de cada rodada. Onde você estiver, a gente vai levar a emoção da transmissão multiplataforma da TV Mar com a geração de imagens e produção da FAF TV. Aguarde, se você aí quer acompanhar, você que é fã de esportes, gosta de acompanhar, não deixe também de nos seguir lá no Instagram, tá? Para você sempre ficar por dentro de tudo. Acompanhe a gente, os principais jogos das rodadas, você vai poder conferir, tá? Seja aqui no canal 25 da NET, seja no portal gazetaweb.com, lá no nosso YouTube, né? Também você vai poder conferir. Também tem ainda o nosso aplicativo da TV Mais, só você baixar, de onde você estiver, você vai conseguir acessar aí esse jogo, poder assistir. E também tem ainda a nossa fanpage lá no Facebook, que também transmite a nossa programação. Vários canais, várias plataformas para você poder nos acessar e ficar ligadinho com a gente. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença nessa segunda-feira, né? Começamos a semana bem, começamos a semana juntinhos, eu fico muito feliz com isso. Obrigada mesmo pela sua companhia. Lembrando a você que amanhã estaremos de volta. A partir de 9h30 da manhã tem mais programa bem assim aqui na telinha da TV Mar. Grande beijo, maravilhoso começo de semana, maravilhosa segunda para você. E agora nós ficamos com o vídeo do psicólogo Carlos Gonçalves. Tchau, tchau. Vocês são aqueles tipos de pais super protetores que não deixam os filhos praticamente viver a sua própria vida? Se liga que este é o tema do vídeo desta semana. Vocês são pais super protetores? Cuidado com as consequências que este comportamento pode causar aos filhos. Querer proteger os filhos faz parte da natureza e do instinto dos pais, mas é preciso não exagerar, principalmente quando os filhos crescem. Os pais superprotetores pensam somente no bem-estar desses filhos, mas não percebem que este comportamento pode trazer consequências negativas. Os filhos de pais superprotetores podem ter dificuldades em se tornarem pessoas autônomas e independentes. As crianças não conseguem explorar o mundo e nem ser livres. Os filhos de pais superprotetores crescem com dificuldades em lidar sozinhos com seus problemas, pois os pais estão sempre ao lado das crianças. Diante disto, elas tendem a voltar-se para eles para encontrarem as respostas e as soluções, sem antes tentarem sozinhas provarem suas próprias competências e capacidades. Alguns pais gostariam que seus filhos vivessem uma vida perfeita, sem sofrimento, mas se esquecem que a perfeição não existe. As crianças podem ter dificuldades para desenvolver uma autoestima saudável, que as faça avançar na vida como pessoas assertivas e capazes de superar as dificuldades, inclusive sem o apoio dos pais. Vejam algumas das terríveis consequências que a superproteção pode causar nos seus filhos.
impedem que as crianças amadureçam, ameaçam a autoestima das crianças, educam e crescem filhos dependentes, podem causar ansiedade e depressão nos filhos, não ensinam os filhos a enfrentarem as dificuldades da vida.